Pessoal, então é isso. E vamos lá, então. Então, pessoal, eu queria chamar a mesa aqui para compor essa mesa sobre trilhas nacionais, né? O que são as trilhas nacionais, como estão hoje. Né? Então, para mim, é uma alegria estar aqui hoje moderando essa mesa. Então, chamar aqui nosso querido Pedro da Cunha Menezes. Né? O Rafael Adrengueto. Alexandrina Alves. A Manuela Tambellini. E, por último, o Hugo de Castro, nosso presidente da rede. Pessoal, então, vamos começar aqui. Vamos começar, então, pelo Pedro. Vamos, Pedro. Então, Pedro, o microfone está aí. Pedro, então, já que foi você que inventou essa história toda, né? Queria que você aproveitasse a oportunidade aí para conceituar um pouco para a gente aí o que são, de fato, né, as trilhas nacionais e dizer para a gente um pouco assim no que esse formato de trilhas nacionais pode ajudar a gente, né? Quais são os benefícios que ela pode trazer? Obrigado, Júlio. Devia ter combinado com você para me chamar primeiro, porque, como eu já falei algumas vezes, sou português, né? E português não come sem vinho. E acabei de vir do almoço. Mas vamos lá, pelo menos vai ficar mais alegre. Eu tenho uma apresentação sobre a trilha Oiapoque Chuí, mas já que o Júlio abriu com uma pergunta, vamos conceituar, porque esse é um problema que a gente tem. E que é um problema de toda instituição de baixo para cima. As instituições de cima para baixo, elas produzem papel, elas normatizam, elas esclarecem tudo, como tem que ser feito, e aí elas não realizam. As de baixo para cima, elas realizam, mas elas não explicam nada. Então, sempre fica essa confusão, essa briga, muito cacique, pouco índio. Mas, quando realiza, a coisa fica permanente para sempre. O nosso caso é o segundo. Se ele é melhor ou pior, a gente vai saber daqui a uns 15 anos. Então, uma trilha, a rede, ela é composta de 3 tipos diferentes de trilha. Trilhas locais. Não sei se eu tenho isso aqui, vamos lá. Não tenho isso aqui. Vamos lá. Inclusive, porque essa não é a apresentação. Essa é a apresentação da próxima mesa. Essa é a apresentação da próxima mesa. Não, eu tenho 2 apresentações. Uma das trilhas nacionais e outra da Alasca Patagônia. Se for possível, coloca. Senão, eu vou aproveitar o vinho aqui e vou contar para vocês a história nos 10 minutos. Como eu acho que já ficou bastante bem pontuado na palestra de abertura, a gente trabalha com o conceito de sistema. E o conceito de sistema, quando a gente está falando de trilha, ele comporta a sobreposição de vários produtos aproveitando a mesma estrutura. Então, uma trilha nacional, ela não existe sem as trilhas menores. A rede, na sua portaria, ela já deixa, na portaria 407 de 2019, ela já deixa isso muito claro. Embora chama Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, se você vai no primeiro parágrafo, ela diz lá, Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, que não é nós, Associação Brasileira Rede de Trilhas, tá? Não confundir, um é sociedade civil, o outro é governo. Ela já deixa muito claro que ela é composta de 3 tipos de trilha. Ah, chegou. Olha só. Ela já é composta de 3 tipos de trilha. Como eu comecei diferente, agora eu vou seguir depois os slides que se adaptem à minha fala. Ela é composta de 3 tipos de trilha. Trilhas locais, que são aquelas que você percorre sem necessidade de pernoitar.
trilhas regionais, que são aquelas trilhas que você caminha em, no máximo, 28 dias, mas, idealmente, em períodos de 2 dias, 4 dias, 5 a 7 dias e 26 a 28 dias. Por que o número mágico, né? Quem foi o numerólogo que foi na cartomante e definiu esses números? Não foi o numerólogo, foi a legislação trabalhista. Elas são desenhadas para caberem nos períodos que as pessoas têm. Uma trilha de 2 dias é uma travessia, cabe num fim de semana. Uma de 4 dias, cabe num feriado prolongado. Uma de 5 a 7 dias, cabe numa semana. Porra, Pedro, a semana tem 7 dias. O cara vai chegar e vai sair e ainda vai caminhar. Não, uma semana tem 9 dias. Ela começa num sábado e termina no domingo seguinte. Tá? Quem não sabe fazer conta, vai lá. Sábado, domingo, segunda, terça. Então, até 7 dias dá tempo do cara chegar, se ajeitar, fazer a trilha e ir embora. Cabe nos 7 dias, que é um período de férias que as pessoas tiram. Você tira 5, ganha 9, né? Carioca faz assim, gaúcho não sei, mas carioca faz assim. E 15 dias cabe nas férias dos Estados Unidos, que são férias quinzenais, e 28 dias cabe nas férias anuais, que também não são de 30 dias, são de 32 dias. Você começa as suas férias na segunda-feira, né? Alguém aqui começa a férias na quarta? Não. Então, são 32 dias, né? Ninguém começa a férias na quarta. Eu vi aqui, né? Quem começa tem vergonha, vai começar no que vem, né? Então, bom, o conceito, ele no resto do mundo, ele está normatizado, né? Nos Estados Unidos, que são um país anglo-saxão, então, muito mais, o número redondo, são 100 milhas, 160 quilômetros, não guarda a menor relação com o tempo livre que o cara tem. A Europa já, o europeu é o cara que fez a globalização, né? Sabe ganhar dinheiro. Já pensou, 50 quilômetros faz em 2 dias. A trilha longo curso tem 2 dias. E no Brasil? No Brasil, a gente já tinha uma norma, que era a norma ABNT. Realização de percurso a pé com pernoite. A gente dá jeitinho, mas a gente tem a burocracia lusitana, né? Então, não vamos brigar com a burocracia. A gente já tem a legislação, a gente sabe que a travessia é, por excelência, o grande produto, porque é o produto do cara local. Norma ABNT é o que vale na portaria. E está na portaria conjunta. Vou levantar, senão eu não consigo ver, desculpe. Bom, e aqui estão o que eu falei dos 3 tipos de trilha que a gente tem. Não vou repetir, não vou ficar lendo. Vocês sabem ler, eu não preciso ler para vocês, né? Então, e aí, da onde a gente se inspira? Eu já falei algumas vezes que a gente gosta de trabalhar, mas gosta mais ainda de viajar. Então, a gente passou os últimos 20 anos conhecendo trilha longo curso pelo mundo. E o conceito que está no Brasil não é da cabeça de nenhum gênio. Tem até o gênio, mas não foi da cabeça dele. É historicamente baseado e embasado. Porque você tem trilhas de longo curso no mundo inteiro. A gente está muito atrasado. Tem no Líbano. Tem em Israel. Não se conectam, tá? Não se conectam. Não se preocupem. Tem no Nepal. Tem na Jordânia. Só para as pessoas que acham que não, isso é coisa de primeiro mundo, no Brasil não vai dar certo, que absurdo. Isso aí está só para vocês verem que dá. Tem também no Líbano, tá? Então, se tem no Líbano, dá para ter em Foz, né, Marcelo? Dá para ter em Foz, né? Tem na Nova Zelândia, tem no Butão. Para a gente ver uma coisa comum, todas elas são trilhas estruturantes, atravessam o país inteiro, né? Então, elas são o que a gente chama conceitualmente de trilhas-mãe. Elas são aquilo que define o país, é o ícone, é o que carrega o sistema. Se não der certo essa, o sistema não dá certo. E aí a gente tem o país que inventou o sistema, os Estados Unidos, que começou com a Appalachian Trail, que é aquela ali da direita, que eu também já falei, só tem 10 minutos, não vou explicar nada, quem não entender, depois me pergunta. E depois começou a emular, né? A Continental Divide Trail, a Pacific Crest Trail e depois um monte de outras que criou um sistema, mas sempre
pensando no conceito basilar, que é o conceito linear, que é um conceito que hoje já está completamente obsoleto. Quanto mais a trilha linear dá certo, mais público ela atrai, mais ela gera concentração de pessoas, ela deixa de ser uma experiência que as pessoas estão procurando, menos ela divide o dinheiro que é gasto, e ela acaba causando, às vezes, mais impacto do que sendo uma ferramenta de conservação. Isso é uma grande preocupação na Appalachian Trail. É um conceito que não vale a gente repetir. Porque ele é ruim? Não. Porque ele tem 100 anos. Em 100 anos se acumula conhecimento, né? Então, não vamos pegar um negócio de 100 anos e replicar aqui, porque já existe muito conhecimento acumulado em cima. E aí você começa a ter as viagens, né? Aí você passa a ter uma trilha transversal nos Estados Unidos, uma trilha perimetral, que não é uma trilha nova, ela aproveita a Appalachian Trail, ela aproveita a North Country Trail, aproveita a Pacific Crest Trail e vai juntando para criar um novo conceito, que é uma volta dos Estados Unidos. Esse conceito ele também vale para os estados. Então, cada estado começa a ter a sua trilha, que é o conceito do seu estado, né? Você tem a Arizona Trail, você tem a Colorado Trail, você tem a Florida Trail, que também, juntas, podem ser partes de trilhas nacionais, mas têm a sua identidade própria, de novo, mantendo a sinalização padronizada, no caso dos Estados Unidos, a partir da lei do Sistema Nacional de Trilhas de 68, não é isso? Não, 62, né? Faz 50 anos esse ano. 61, enfim. E aí você tem as situações, que está claro aqui, não vou também me estender. À medida que o sistema avança, se você trabalha o conceito, isso aqui é a trilha nacional, é a trilha estadual, é a trilha municipal, você tem a sobreposição, mas você vai mantendo a mesma padronização de sinalização, que é o que reforça o pertencimento de baixo para cima. Eu amo a minha trilha local, que também é estadual, que também é a federal. Está aqui, né, o que isso acaba gerando, também em termos de padronização. Na Europa, vale a mesma situação e a mesma lógica da sobreposição. Vocês viram a palestra da Marta hoje, está aqui a Rota Vicentina, ela é um produto próprio, mas a sua sinalização e a sua estratégica estão alinhadas com uma trilha transeuropeia. A Rota Vicentina é isso aqui. Ela é um produto próprio, mas ela também é uma trilha transeuropeia. E está alinhada com a sinalização, com a governança, com os princípios de padronização e, portanto, com o pertencimento, que é local, é português, é ibérico e é europeu. Isso vale para os outros países da Europa, como é o caso da Grécia, de Chipre, da Hungria, até de um paizinho que é menor do que o Distrito Federal, Liechtenstein. E o conceito, então, como ele é aplicado no Brasil, o caso aqui da trilha Oiapoque-Chuí, eu não vou mais olhar para o Júlio, que a trilha Oiapoque-Chuí, na verdade, ela é uma orientação da Diretoria de Biodiversidade do ICMBio, que pede, quando a gente estava começando, que houvesse uma trilha ao longo da costa brasileira, que é a área mais fragmentada e de maior migração de espécies. A gente achou que era um passo muito grande para as nossas pernas, mas compramos o desafio e hoje ela já começa a ser uma realidade. Ela é multimodal e hoje ela é composta já de várias trilhas locais que estão aí. Muitas dessas trilhas locais não sabem que são parte da Oiapoque-Chuí. É um desafio nosso hoje. Não estávamos preocupados com isso naquele momento. Primeiro, consolida o seu produto local. Fica feliz com ele. Pois vem entender que você é parte de algo maior. Já está na hora da gente fazer isso. Você é parte de algo maior, a gente já está começando a fazer isso sob a liderança do Júlio. Tem que elogiar ele para ele não bater em mim, que ele quer que eu termine. Então, essas já temos aí bastante quilometragem na Oiapoque-Chuí. Isso é a trilha Oiapoque-Chuí. Mapa de bosta, né? Por que a gente tem esse mapa de bosta? Porque a gente não parou ainda para pedir a todo mundo: por favor, manda os seus dados, vamos contribuir, vamos montar o mapa da Oiapoque-Chuí. Está na hora de fazer. Está na hora de cada um entender que é parte disso, está na hora de cada um entender quem é o meu vizinho,
de cima, que é o meu vizinho de baixo, como é que eu me coordeno com ele, como é que eu trabalho 2 produtos ao mesmo tempo, como é que eu digo para o meu visitante, você caminhou no caminho das Ararunas, mas você também caminhou na maior trilha do Brasil, na maior trilha da América do Sul. Como é que eu faço isso? Como é que eu jogo ele para a minha trilha subsequente ou anterior? Ela pode ter mais de um ramal, e esse é o grande ensinamento que a gente tem dos Estados Unidos. Vamos aprender com os erros mais do que com os acertos. Uma trilha linear concentra demais. Então, tanto vale você fazer o Sentiero de Itália saindo da Sardenha, se você chegar até aqui sem ser roubado, você vai até o final, ou saindo da Calábria, mas também você pode escolher os ramais que você quiser, você irriga uma região e você não tem a obrigação de fazer algo linear. É o conceito de hike your own hike trazido para a realidade, caminha a sua própria trilha. A Oiapoque Chuí é assim, e não é a única. Nós não somos os gênios. A nossa genialidade é aprender com os erros dos outros. Via Dinárica é assim, e outras trilhas são assim. Hoje, a gente precisa estar montando, sob a liderança do Júlio, de uma governança nacional que vai coordenar esse espaço amorfo de iniciativas locais. Quem nós somos, quantos quilômetros a gente tem, quantas trilhas a gente são, como a gente vai montar a governança, como a gente vai pensar junto, além de pensar autonomamente, como a gente vai montar um site, quem vai gerir as nossas redes sociais, muito mais perguntas do que respostas. Mas essa é a história da rede. Qualquer iniciativa de baixo para cima tem essa história. Vamos primeiro identificar os problemas, vamos ver quem pode ajudar a solucionar e vamos tocar para frente. Estamos chegando no momento da trilha Oiapoque Chuí, que vai resultar em várias pegadas e produtos diferentes, mas não competitivos, e sim complementares. Produtos com a mesma sentimento de pertencimento. E o Júlio mandou terminar. Um dos produtos que a gente acha que pode ser o grande produto do Brasil é a Volta do Rio. Que a Manuela está preocupada porque eu acho que eu vou pedir para ela completar em 5 dias. Não. Eu vou querer completar a Volta do Rio quando ela estiver madura. E quando ela estiver madura é quando todo mundo acreditar que ela tem que estar madura. Ela é feita passo a passo. Ela pode demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos. O importante é todo mundo acreditar que ela é possível. Como é que a gente põe isso na sinalização? A gente faz uma sinalização local que chama atenção para o nacional, como é o caso das placas da nossa trilha mais meridional, a trilha Oiapoque Cassino, que já lá tem a sinalização da distância para o Oiapoque, que é mais ou menos 8.832 quilômetros. Mais ou menos. Não me cobre, por favor, o valor exato. Ou você coloca nas placas, olha, a Transmantiqueira é parte da trilha Oiapoque Chuí. Você chama atenção para o produto maior num parágrafozinho, basta isso. Ou você tem, ao longo da trilha, e o nosso diretor nacional de sinalização vai presentear algumas trilhas hoje com essa placa. Espero que vocês sejam contemplados, dizer você faz parte da trilha Oiapoque Chuí, ele vai dar de presente para algumas trilhas. Ao longo da trilha, você coloca algumas placas chamando atenção para isso. Ou você coloca algumas placas também ao longo do caminho, não precisa ser muitas, porque ela só tem uma função de reforçar um conceito, nada mais. Só tem a função de reforçar o conceito. E aí, eu já disse, mas você não estava aqui, eu já disse, mas eu não sei a minha distância para o Oiapoque, as trilhas não estão lembrando. Chuta, tá? Acho que são mais ou menos os 6.000 quilômetros. Um dia você vai saber, aí você troca. Essa é a placa mais fotografada de toda a trilha Transcarioca. Interessante, né? É a placa que fala a distância para a Barra do Chuí e para o Oiapoque. Procura nas redes sociais, vocês vão ver a quantidade de fotos que tem nessa placa. Então, é isso. Informe na folhetaria, marque na hashtag Trilha Oiapoque Barra do Chuí, diga que você é a parte, coordene-se com seus vizinhos e vamos construir a maior trilha da América, porque vai ser a maior trilha da América. Nossos filhos vão poder ter orgulho de ser isso. A gente tem que plantar semente para que eles possam colher. Está aqui várias imagens da trilha Oiapoque Chuí pelo Brasil. Muito obrigado. Um dia eu falo isso com 45 minutos. Valeu, Pedro. Bom que já abriu a porteira aí para o conceito, já vai facilitar aí, né, para o resto da turma, né? É importante a gente ver como que a trilha nacional ela permite a gente poder ter uma... A gente tem N produtos turísticos, né? Então, a trilha Oiapoque Chuí
entrar dentro de um campo de cooperação, né, dentro das trilhas nacionais. Pessoal, e agora, com essa conceituação e também com um pouco aqui da trilha Oiapoque e Chuí, então agora vamos aqui para o Caminho dos Goiás, né, para a gente saber como é que é, Alexandre, na tua visão aí, a importância, né, o porquê do Caminho dos Goiás, né, como que vocês sentiram a necessidade de ter o Caminho dos Goiás, né, como é que está hoje, né, e quando ela chegou, né, quando ele chegou, quais são os benefícios que vocês já viram aí e o que você percebe como oportunidade ainda? Boa tarde, pessoal. Estou um pouquinho sem voz, consegui voltar um pouquinho a mais, porque eu estou tomando um mel com própolis que tem ali no estande para vender. Já vou fazer propaganda. Bom, agradeço muito todos vocês que estão aqui. Estou na organização desse evento e não teria como eu não falar. Sejam bem-vindos a Goiás. E eu vou falar um pouquinho do Caminho dos Goiáses. Essa é a nossa trilha nacional, que conecta alguns patrimônios aqui. Passou. Peguei um pouquinho da apresentação do João Lino, viu? Porque foi com ele que eu aprendi tudo sobre trilhas. Bom, o Caminho dos Goiáses ele nasceu em 2017, aí, pensado pelo ICMBio, nessa ideia de conectar os patrimônios mundiais. Quando eu falo de patrimônios mundiais em Goiás, eu estou falando da cidade de Goiás, nosso patrimônio cultural, de Brasília e da Chapada dos Veadeiros, né? A gente tem diversas áreas naturais, conectando aí vários parques estaduais, junto com o Parque Nacional também, várias unidades que também não são protegidas, mas são históricas, são tradicionais, e vários monumentos geológicos atrativos, comunidades tradicionais também. Todo pensado, claro, em ciclismo e caminhada, alguns lugares com cavalgada também. Está dando para me entender? E aqui eu trouxe os antecedentes, né, do Caminho dos Goiáses, como que aconteceu isso. Em 2017, começou essa ideia. Logo depois, a gente teve aí o projeto do Caminho de Cora Coralina, que começou em 2013. Está falhando, gente, desculpa. E aí o Caminho de Cora Coralina ele foi pensado em 2013, não era como uma trilha ainda de longo curso, era uma rota pensada para passar pelas cidades históricas do estado. E em 2017, quando surgiu o conceito das trilhas com as pegadas pretas e amarelas, o Caminho de Cora veio para essa parte das trilhas, conectando os parques estaduais. Então, a gente fez esse lançamento em 2017, tive o prazer, o orgulho de estar desde o lançamento nele. E aí a gente pensa todo o Caminho Goiás, junto com o Caminho dos Veadeiros, que também teve o seu lançamento, Caminho dos Planalto Central, que a gente já tem até uma lei instaurada. E hoje estou na Secretaria de Estado, a gente trabalha o projeto de lei do Caminho dos Goiáses. Já temos um pré-projeto, já está em análise na Assembleia, e espero muito em breve mandar para todos vocês que a gente conseguiu aprovar isso. Aqui eu trouxe um mapa que foi feito pelo Samuel, do Caminho dos Veadeiros, não sei se ele está aí. Esse nosso mapa mostra aqui para vocês o Caminho de Cora, em laranja. Em azul, ali, eu tenho a rota do Rio Areias. Essa voltinha que eu tenho aqui é o nosso Giro dos Povoados em Pirenópolis. Depois eu tenho o Caminhos do Planalto Central e o Caminho dos Veadeiros, que são 3 colunas estruturantes. Depois a gente conecta ali com o nosso Caminho dos Canoeiros. Esse é o nosso mapa macro hoje. Só que o Caminho dos Goiáses, ele, hoje, pelo Estado, a gente vê ele mais do que uma trilha nacional. A gente vê como uma rede de trilhas goianas. No entanto, que a gente está aí adicionando hoje. A gente começou nesses 3 pilares, Cora, Planalto Central e Veadeiros. E hoje a gente já tem o Caminho do Pai, que está saindo daqui de Trindade, conectando a cidade de Goiás, 100% sinalizado. Inclusive, tem visita no domingo lá também. A gente tem aí a rota do Rio Areias, o Giro dos Povoados. A gente já está tendo agora os outros caminhos chegando. Ah, olha só a pegadinha do Caminho do Pai aqui, que linda. A gente tem o Caminho Calunga, a gente tem a Rota dos Canoeiros, a Rota de Santana, e hoje a gente também está tendo o Caminho do Xixá.
está em sinalização, o lançamento acontece no mês que vem, que pega em Itapuranga. Ainda não está conectando com os outros, mas a gente vai fazer um percurso dele que dá para conectar com o caminho de Cora Coralina. Então, o que eu quero falar é, a gente começou o Caminho dos Goiáses como uma trilha nacional e hoje ela já é uma rede. A gente está trabalhando vários outros pontos aqui e ainda tem o Desafio das Flores. Quem estava aí na abertura e escutou sobre o Desafio das Flores, é a nossa rede metropolitana de trilhas. No domingo tem 3 visitas técnicas para lá. Aqui eu peguei um pouquinho da apresentação do João, que mostra para a gente que é entregar os caminhos. Peguei porque eu estou na organização, viu, gente? Não é fácil fazer tudo e ainda montar uma apresentação, não. E a gente tem esse objetivo, então, de melhorar essas infraestruturas. O Júlio me perguntou como que está hoje. A gente tem o Caminho de Cora 100% sinalizado, implementado. A gente tem alguns recursos para investir no Caminho de Cora, que já estão em andamento, aí, esses recursos. Coisas que as burocracias fazem demorar um pouco mais, mas logo a gente vai ter isso. O Caminho dos Goiáses não está totalmente implementado, mas a gente já tem um cara que fez ele inteiro, que já andou esses 2.400 quilômetros, e ele me falou, Alexandrina, eu tatuo toda a trilha que eu faço, qual que é a pegada dos Caminhos Goiáses? Eu falei, cara, você vai ter que tatuar todas. E ele fez todas as tatuagens. Esse é o Márcio Vilar, aí, ó, que amanhã também vai dar uma palestra para a gente às 5h. E a gente tem alguns desafios, né? Falo isso como Estado, faço tudo tentando que essas trilhas vão para frente, mas a gente sabe que não dá para eu, no Estado, ir atrás de construir uma trilha se eu não tenho uma base. É esse o grande ponto. Sem os nossos voluntários, sem o trabalho de base, sem cada município, cada povoado, a gente não consegue que a trilha siga. Mesmo que o governo todo apoie, sem a nossa base, essa trilha não vai para frente. Acho que esse é o grande aprendizado que a gente tem. Pode ter dinheiro, pode ter tudo, mas se não tiver o voluntariado ali na ponta, a trilha acaba. E é uma transformação muito grande por todo o caminho. Acho que vocês já ouviram algumas outras palestras de outras pessoas. O Caminho de Cora, a gente sempre pensava muito em conservação do meio ambiente, a gente sempre pensava aí na geração de emprego e renda, mas ver a valorização cultural e do patrimônio tem mudado completamente o meu ponto de vista com as trilhas. É muito bacana ver. E a gente está aí com vários desafios com o Caminho dos Goiáses. A próxima palavra já vai começar. Peço desculpas pela minha voz, gente. Acho que todo mundo escutou eu gritando aí esses dias, chamando vocês para fazer as coisas. E, assim, vamos conhecer os Caminhos dos Goiáses. Vou aproveitar para dar um informe que, no domingo, a gente tem algumas visitas técnicas para o Caminho de Cora, para o Caminho do Pai, para o Caminho do Desafio das Flores. Essas inscrições estão abertas lá no estande da Goiás Turismo, no subsolo. Passem lá, façam a inscrição de vocês, vamos conhecer um trechinho de cada caminho, tá bom? Me desculpem a voz, e é isso. Obrigado, Alexandrina. Foi excelente a gente ver o Caminho dos Goiás é um farol para todas as trilhas nacionais, para todos os estados, que como colocaste muito bem, não é só uma trilha linear, né? Mas isso é até uma qualidade das trilhas nacionais, ser de fato uma grande rede, né? Então esse é o caminho para que essas redes regionais, né, estaduais, compõem uma grande rede, a rede brasileira de trilhas, né? Então o exemplo de vocês é sem dúvida uma maravilha para a gente, um vislumbre. E agora, aproveitando até esse conceito de rede, né? O Pedro colocou, inclusive, ali os exemplos ali do Colorado, do Arizona, da Flórida. E agora a gente também tem um exemplo desse agora, que vai ser agora, daqui a pouco um exemplo. Hoje começa já a nascer um esforço muito importante da turma lá no Rio de Janeiro, né? Então, eu gostaria de chamar agora, né, a Manuela para poder falar para a gente um pouquinho por que vocês estão inventando moda agora, inventando uma volta ao Rio, né?
E o que vocês acham que pode colher de fruto sobre isso aí? Obrigado, Manuela. Fica à vontade aqui, eu vou te dar o meu... Meu não, o nosso espaço aqui. Tem um equipamento para mudar? Obrigada. Como é que faz? Só assim. Tá massa. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Quero pedir licença, porque estou representando o Estado, né? E aqui a gente veio convidado para uma mesa que fala das trilhas nacionais. E aqui, como INEA, Estado, eu estou representando o que está acontecendo na ponta, né? O protagonismo dos municípios, principalmente. Bom, e o que é essa ideia Volta ao Rio, né? Um novo sonho. Nós, do INEA, fomos convidados por voluntários da rede para sonhar junto, né? Devido a todo o protagonismo que a gente já teve Ai, me perdi. Pronto, aqui. Né? Por que fomos convidados para sonhar juntos? Porque a gente já conseguiu implantar, né, a grande referência, que é hoje a Trilha Transcarioca. Não vou me aprofundar nela, porque a gente vai ter outros momentos aqui para falar sobre isso. Mas é um bom exemplo, né? É um exemplo que nasceu também de um sonho, no sonho do Pedro, e que convidou, na época, os gestores do Mosaico Carioca, que também é uma ferramenta de gestão, o Mosaico, onde você consegue, de fato, unir gestores de unidades de conservação. E aí a gente tem gestores federais, nacionais, estaduais, municipais. Aqui a gente tem um exemplo de um dos gestores que fizeram parte dessa construção da trilha, Alexandre Pedroso. Hoje ele é da Prefeitura do Rio, mas ele, na época, era o chefe da Pedra Branca. A Sônia já foi chefe do Parque da Tijuca, que também faz parte desse mosaico. Dário, que hoje, eu vou passar aqui e falar que ele tem outras missões também, hoje ele é chefe do Parque do Desengano. Mas vamos lá. Então, por isso, o INEA foi convidado, né, por estar no Rio de Janeiro, por ser uma referência. Bom, só que o INEA, essas são as unidades de conservação estaduais. Aí, aproveitando aqui, essa é a unidade, Parque Estadual Desengano, que o Dário, que já foi do Mosaico Carioca, hoje é o gestor, e é o primeiro parque da América Latina a ser reconhecido como Dark Sky Park. Isso é uma boa referência. Bom, aqui também temos outros gestores de unidade de conservação estaduais, mas eu não posso me aprofundar muito nisso, senão eu vou acabar dando a outra palestra que eu vou dar amanhã. Mas aí qual é a questão? Quando a gente é convidado para fazer um sonho, né? Sonho não se sonha só, né? Se sonhar só, não se realiza. E aí a gente fica imaginando, aqui são só unidades estaduais, e essas conexões, né? Como ficam? Então, a gente precisava... E mudou ali a cor, não era aquela não, mas está tudo bem, tá, gente? A gente precisava ter o apoio, né, que fez com que a Transcarioca, de fato, fosse implementada, né? Tanto o voluntariado quanto os municípios. E aí a Amanda Gebô, eu sempre erro o sobrenome de Mandinha, desculpa, Mandinha. Mas ela, graças a ela conseguiu, né, ter esse protagonismo no Rio de Janeiro. E aí a gente pensou, bom, Amanda é de Niterói, então... Peraí, volta. Como é que volta, Hugo? Voltei, pronto. O que acontece? Bom, eu estou tentando ser menos Estado, mas a gente tem o quê? Aqui tem Mosaico Carioca, aqui a gente tem Mosaico Bocaina, aqui a gente tem Mosaico Mantiqueira, aqui a gente tem Mosaico Central, e aqui a gente tem o Mosaico Mico-Leão, e tem unidades de conservação um tanto longe, considerando o Rio uma das outras, e que se conversavam um pouco, né? E aí, com esse impulso, né, a gente teve diversos municípios conversando, sendo puxados, sendo
encorajados a, de fato, implantarem suas trilhas de longo curso. Bom, aqui são 15 municípios, né? E começou, em plena pandemia, a gente fazer as reuniões virtuais, né? A gente tem outro protagonista aqui, que é o Tarcísio, que também acompanhou. Ele é da gerência de visitação, turismólogo, e acompanhou também essa implantação e vem acompanhando. Então, é um sonho que está em fase de construção, mas é importante as etapas e o reconhecimento dos municípios. Bom, então a gente levava a apresentação, né, o conceito, de fato, de uma trilha de longo curso, um pouco de como é que ela tinha sido implantada dentro da Transcarioca, dentro da Pedra Branca, no caso, no estado do Rio. E acabava que os municípios iam se encantando, se envolvendo, que é, de fato, o que a gente mais quer, né? Ter essa conexão, ter esse engajamento. E começaram a nascer as trilhas nos municípios. Cabo Frio, Transcabo Frio, Transmaricá, eles estão aqui, né? Trans-Saquarema. A Rota Darwin já era referência, ela já tinha nascido nessa época, a Amanda implantou em Niterói. Bom, e Rio das Ostras também. E aí foi aos poucos. Aqui vale, Pedro, uma questão, talvez tenha tido algum engano, aquele mapa da Rota dos Parques, ele é um mapa bem interessante, só que ele não é um mapa pensado para as trilhas, né? E aí hoje a gente está meramente ilustrativo. Que bom, que fique registrado isso. E aí hoje a gente está com essa construção justamente do que você sempre fala, né? Que vem de baixo para cima. Então, não é o Estado, não é o INEA, ele não é protagonista em momento algum, né? É a própria Unidade de Conservação Municipal, os gestores municipais, as secretarias de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo do município, que vem desenhando o mapa. Aqui é a Transmaricá. E isso tudo está sendo construído aos poucos, tá? Com muita conversa, pegando pela mão, às vezes, tirando várias dúvidas. A gente também ainda tem muita dúvida, né? Principalmente porque a gente não quer que seja uma pegada em cima, né? Aquela ilusão de pegada que esmaga. Não, não é essa pegada que a gente quer. Caminho das Ostras. Aqui, Jurubatiba. Então, a gente tem um exemplo também do ICMBio, né, como protagonista também. Um pouco da ilustração do que foi a conversa, indo aos municípios, não só para ter essas reuniões, depois a gente fez algumas oficinas. As oficinas, de fato, na prática, para desenhar todo o traçado. E aí foram nascendo, né? Da Restinga de Jurubatiba, município de Rio Bonito. Instrumentos sendo pensados, porque também tem esse papel chato, né? Tem aquele papel legal de ir para a trilha, de fazer acontecer na realidade, mas tem esse outro lado aqui, de você também conseguir deixar isso um pouco mais registrado, digamos assim. Então, para isso serve um pouco dessa burocracia. E os instrumentos sendo discutidos, porque era uma grande questão. Isso aqui a gente fez questão de colocar assim em construção, porque a todo momento isso, está sendo implantado, está sendo discutido. A gente não quer chegar de cima para baixo, a gente quer pedir licença quando vai passar numa propriedade privada, quando vai passar numa propriedade, né, que ainda não sabe ou não reconhece uma trilha, ou não quer também, né, respeitar o próximo, respeitar quem já está ali, né? E, principalmente, também envolver as unidades de conservação e respeitá-las. Respeitar que já existe ali um gestor de unidade de conservação, já existe um conselho, já existe um grupo de trilhas ali. Então, isso é muito importante. Aqui, Marcelo.
E aí todo o envolvimento. Aqui é interessante esse tipo de foto, porque você consegue ver o Estado, né, o município protagonista aqui, Amanda. Aqui a gente está em Jurubatiba, né, junto com o ICMBio. Então, isso aqui, de fato, é a fotografia do que a gente quer que aconteça, né, a união no que vem lá no papel, dizendo o que é um mosaico. Isso aqui a gente consegue implantar de fato. Eu vejo as trilhas de longo curso como uma forma de implantação dos mosaicos também. E as visitas acontecendo em campo. Aqui é na APA Maçambaba. A gente tem alguns guarda-parques. Os guarda-parques fazem toda a diferença. Muitos aqui conhecem o JJ. Eu não sei se... Não está aqui agora, mas ele, não só lá no Rio, mas em todo o Brasil, ele vem apoiando a implantação das unidades de conservação e das... Caminho de Cora. Não, ele quebrou a cabeça para poder fazer a Transcarioca em alguns pontos que ninguém conseguia. E essa é a multiplicação que a gente quer fazer. Por isso a gente chamou de vamos multiplicar o sonho. Reuniões intensas acontecendo. E aqui a gente, né, a rede, acabou meu tempo? A rede convidou também os escoteiros para fazerem parte. Eles estão aqui também com o stand. Rota Darwin, que é um grande exemplo municipal. Aqui as oficinas que a gente fez lá no Parque da Pedra Branca, que é um dos corações da trilha Transcarioca. Eu vejo as trilhas de longo curso como grandes veias, né? Só que de vários corações. E aí se realizando, de fato, né? Sendo reconhecido. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Manuela. Excelente a gente ver isso. O Rio de Janeiro tem, nossa, uma diversidade de paisagens incríveis, de trilhas, né? Incríveis, né? Então a gente vê tudo isso se integrando, né? É uma alegria, né? Então ganha força todo mundo, cada trilha ganha, né, com isso, né? A gente não ganha um produto a mais, mas sim um produto a mais e fortalecimento de cada uma, né? Então isso aí é maravilhoso. Bem, agora vamos um pouco mais ao sul, né? Conhecer um pouco o caminho do Piabiru. André, tu que é diretor dentro da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, não sei se eu acertei. Isso. Só corrigindo, o André é um probleminha que muitas vezes veio por causa do Andregueto, do sobrenome. Entendeu? Rafael Andregueto. Sim, desculpa. Rafael, desculpa, perdão, querido. Rafael, então, assim, então eu queria aproveitar, inclusive, né, além de saber, né, do caminho do Piabiru, que vocês já começam com um peso grande de um caminho histórico, né? Então, assim, como que é fazer esse resgate histórico? Você já começa um percurso, um caminho, né, um produto já com tanto subsídio, né? Como que é coletar tudo isso, né? O que vocês estão esperando, né, desse produto, né? E dessa tua visão na diretoria, né, de uma Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, né, eu vejo muitos órgãos, principalmente nos municípios. Às vezes o meio ambiente e o turismo andam juntos e eles sempre querendo se destacar um do outro. E eu sempre olho isso com um pouco de crítica, pensando que talvez não seria bom se ficasse tudo isso junto, né? É claro que isso, dependendo do olhar, a gente tem problemas e benefícios, né? Então eu queria saber um pouco dessa tua visão, né, e também do caminho do Piabiru, como é que está sendo esse trabalho aí, o que vocês estão esperando? Bom, obrigado, Júlio, obrigado a toda a rede de trilhas
né, a Goiás Turismo, a todos que fazem parte da construção desse congresso, que eu acho que é um dos grandes instrumentos aí que realmente nós temos para poder multiplicar conhecimentos, né? Então, fazer esse benchmarking, e a cada apresentação que passa, eu ia mudando meu discurso. Então, o Pedro falou, começou, eu falei, não, já vou falar isso, senão não vou mais poder falar, que ele me desmontou. Daí a Alexandrina falou, não, assim, mas assim, você vai buscando gatilhos na conversa e a forma de apresentar. E aí é só para resumir minha brincadeira ali, Júlio, porque o André Gueto, até eu falei, quem quiser pode usar o André do Gueto também, não tem problema. Então a gente até porque é normal essa confusão que o sobrenome acaba vindo muitas vezes nessa brincadeira. Mas então, enquanto governo do Estado, primeiro, agradecer de novo esse convite e ver a presença em peso do Paraná. Então, como você fala, o peso do Piabiru, do tamanho que é a história e tudo que vem junto com esse contexto, ter aqui presente a Isabela, que falou hoje pela manhã pela Paranaturismo, o Noé, que é nosso coordenador de fomento ao turismo, a Tieme, que é mãe, madrinha, avó, tia do Piabiru, porque ela... E é isso mesmo, como o Pedro ali veio incitando todo mundo com a questão da trilha do Oiapoque ao Chuí, a Tieme é a pessoa que está ali pegando embaixo do braço ali. Eu até brinquei, né? Eu falei, em vez de fazer a Jaiô, hoje aqui ia falar Piabiru, para a gente brincar. Tanto que ela carrega, né? E assim conquistou e tem trazido o pessoal. O pessoal da Grande Reserva Mata Atlântica, o Wagner do ICMBio, que a gente brincava lá, piá, moleque na rua, né, Wagner? Então, assim, já amigos de longa data, assim, ver todo o pessoal do Paraná presente. O Marcelo, o pessoal, o Getúlio aqui, o pessoal da montanha. E como é que você fala e consegue traduzir o que é o Caminhos do Piabiru quando você tem já toda essa escola? Falar aqui Rio e Paraná, a escola de montanha. Então, assim, todas as trilhas que se tem, o Rio de Janeiro e o Paraná com esse histórico de trilhas, em montanhismo. Então, já tanto know-how, há muito tempo. A questão da transversalidade e desse transpassar estados, que o Piabiru não nasce no Paraná e não morre no Paraná. Então, ele nasce em vários estados, passa pelo Paraná e vai até a Bolívia, até o Peru. Nós temos aí a Grande Reserva da Mata Atlântica com a mesma questão. É uma trilha, é uma região que pega o norte de Santa Catarina com o sul de São Paulo. Então, passa todo o litoral. Então, assim, quando nós falamos do Piabiru, nós estamos... Tem que pegar o passador. Quando nós estamos falando do Piabiru, nós estamos falando de uma rota que gere e traz muitos desafios. Nós não temos como falar, e é uma grande colcha de retalhos, porque realmente, quando a Alexandrina falou ali de pegar de vários fragmentos, vários retalhos, vários caminhos, quando você fala do Piabiru, eu vou deixar de falar... O Piabiru, uma das ligações é o litoral do Paraná, ao primeiro Planalto a Curitiba. Eu tenho 3 grandes caminhos históricos ali, Graciosa, Arraial e Itupava. Olha a história que já envolve o caminho do Itupava. Então, quando o Júlio faz esse questionamento dos desafios do governo do Estado, ele primeiro que tem que ter essa conjunção, e aí é um grande desafio que o governo do Estado assumiu, que foi conjugar o desenvolvimento sustentável, transformar a palavra, a questão do meio ambiente, desenvolvimento sustentável e turismo de forma conjunta. Da mesma forma, a Secretaria engloba a questão dos investimentos econômicos. Então, toda a parte da economia do Estado do Paraná também está dentro dessa secretaria. Tem a Paraná Projetos, a Casa Civil aí com a TIEM, tem tantos órgãos envolvidos na construção desse processo, porque entendem, sim, que o turismo, bem estruturado, bem planejado, que é o que se propomos a discutir aqui, ele pode sim ser um instrumento de conservação da biodiversidade. Não é à toa que o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio estão aqui, e hoje capitaneiam esse processo, muitas vezes, porque entendem que o uso público ele é uma forma... e muito bem pensado, ele vai ser um grande instrumento de conservação. O Getúlio sabe das nossas polêmicas nos últimos 2 anos com a pandemia. Abre ou não abre? Fecha ou não fecha? Só que se você deixa fechada a montanha, a gente chegou a discutir sobre isso,
Tá, se eu fechar a montanha para ninguém subir, aquele que caça e extrai o palmito vai continuar indo, com as pessoas lá dentro ou não, né? E aí, quando você tem, né, as pessoas podendo ocupar racionalmente esse espaço, essas pessoas, sejam os trilheiros, sejam montanhistas, sejam caminhantes, sejam peregrinos, eles vão ajudar a fiscalizar, vão ser nossos olhos nesse processo. Porque não adianta achar que o órgão ambiental estadual, o órgão ambiental municipal, o órgão ambiental federal tem pessoas suficientes para fiscalizar todos os caminhos. Não tem. Para isso, depende desse processo de ter essa ação conjunta, essa governança, como o Hugo falou lá, de ter iniciativa privada, terceiro setor, poder público, em todos os âmbitos juntos nesse processo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento dessas trilhas, a gente passa por essa situação. E, da mesma forma, quando bem planejado, bem estruturado, aí, elogios, Alexandrina, vi aqui o Fabrício, né? Obrigado, Fabrício. Então, assim, ver o que Goiás está fazendo. Então, essas ações de desenvolvimento dessas rotas é desenvolvimento de indução econômica, é geração de emprego e renda. Então, você está desenvolvendo a economia como um todo do turismo, que já está mais do que demonstrado, rezado, batizado, que ela é, né, o investimento dela é muito menor em relação à indústria, o potencial de geração de emprego e renda é muito maior, a velocidade é muito maior, né, e que nós ainda não aprendemos a transformar isso em número. Quando nós falamos dessa questão de transpassar estados, né, se o caminho começa em São Paulo e termina em Santa Catarina, tanto faz. O desenvolvimento econômico que ele traz é para os 3 estados, a geração de emprego e renda é para os 3 estados. E quando eu tenho que fazer um lobby para defender esse caminho, tem que ser os 3 estados. Ou a Volkswagen, Fiat e a Ford vão separados fazer lobby no Congresso. Eles vão brigar, né, na venda, na promoção e na comercialização de forma individual, mas quando eles vão lá definir lei, eles vão de forma conjunta. Eles não vão separados. A indústria vai de forma conjunta. E é isso que eu acho que muitas vezes nós, na ponta, erramos, quando nós ficamos disputando o turista, o visitante, sem primeiro fazer com que ele escolha que visitar aquele local. Muitas vezes ele nem decidiu. Eu até, desculpe, tergiversei aqui, eu me ferrei, né? Mas a Ilha do Mel, por exemplo, a Ilha do Mel saindo de Curitiba ao litoral pela Ilha do Mel, um pacote de final de semana custa mais ou menos, com tudo, uns R$2.000. De Curitiba a Buenos Aires com aéreo também custa mais ou menos uns R$2.000. Então, quando você pensa no status, né, que é o consumidor ainda tem mania de fazer, que é o status, é a massa, ele prefere pegar o avião do que ter que descer de carro e pagar tudo à vista para ir para a Ilha do Mel. Então, nós temos que aprender a convencer e a fazer com que esse visitante, esse turista, defina o local para depois poder escolher o destino. Então, respondi a primeira pergunta em partes e perdi a fala do Piabiru. Mas vamos lá, vou tentar aqui rapidamente fazer. O Piabiru, deixa eu pular essa aqui, porque o Piabiru, como nós estamos falando, é um caminho de mais de 4.000 quilômetros, né? Então, assim, não dá para... 4.000 quilômetros é leste, oeste, é o norte e o sul do país, aí, né, fazendo um raio, mais de 3.000 anos, né, mais de 700 sítios arqueológicos em toda a sua extensão, e envolve 4 países. Nós estamos falando de várias origens e etnias envolvidas, mas, quando nós falamos do ponto de vista do turismo, a gente tem que utilizar essa base aqui, que são caminhos indígenas pré-cabralinos, interligando as várias etnias por até milhares de quilômetros. Quando eu coloco essa definição, tudo cabe, né, quando eu falo da história como um todo, para a divulgação do processo. A consolidação, não vou entrar na história, aqui tem até no mapa da Alexandrina, ficou melhor lá o desenho do Piabiru. Mas, assim, no Paraná hoje, né, passa por 1/3 praticamente do estado, 127 municípios abrangidos, a ligação de Paranaguá a Guaíra, né, de leste a oeste, intersecciona 18 unidades de conservação, pelo menos estaduais, aqui a gente está colocando, ficou ali, desculpe, ficou encavalado, pelo menos 6 roteiros já são trabalhados, um deles aqui do Marcelo, né, o pessoal que trabalha lá, 85 atrativos no caminho, isso dos levantamentos pela Paranaturismo. Então, aqui nós temos a rota, né, como o Pedro falou, que ele pode, às vezes, se desdobrar em vários. Então, aqui você sai do litoral, subindo para o primeiro Planalto, aqui ele já se divide em 2 rotas,
vem para o centro-oeste do estado, aqui também ele abre indo até Guaíra ou indo até Foz do Iguaçu. Então, esse aqui é a lei hoje instituída do reconhecimento do patrimônio imaterial do Caminho do Ipabiru e que trabalha toda essa região central dos municípios. E esse aqui seria o mapa oficial. Então, para a gente ver como a gente pode trabalhar com as questões históricas e o turismo. Esse aqui é o conceito, né, que o MAC, né, o Reinhard MAC, é o que a Secretaria Estadual de Educação do Paraná utiliza. E podem ver, o Piabiru tem um caminho principal e várias ramificações dentro do estado. Como nós estávamos falando de ramificações que podem existir. E ele vem de São Paulo, ou vai para São Paulo, ele vem de Santa Catarina, ou vai para Santa Catarina, ou seja, não é só de um estado, não é só de uma região o caminho. O projeto. Então, a gente já está falando aqui, né, de otimização, conservação, sensibilização e divulgação, ensino, união, suporte ao usuário, organização, trabalho e renda, tudo isso a gente vai... Eu já acho que todos estão falando ao longo dos dias. Essa identidade visual, o conceito, né, aí a questão da pegada do Piabiru, aí o desenho né, de como serão as identificações visuais, os totens, portais que serão instalados ao longo do caminho diagnosticado, né, aí com vários modelos. E, hoje, né, como é que nós estamos atuando em termos do Estado? Né? Então, para finalizar, são 4 eixos aqui de atuação. Né? A política pública tem uma resolução que criou o GT, né, o decreto aí, que tem um grupo de trabalho para definir tanto a parte histórica, técnica, científica, turística do caminho. A lei do patrimônio natural imaterial, cultural do Piabiru, que foi sancionada agora recentemente, e nós queríamos trazer para cá, né, tia? Minha tia me pegou tanto no nosso pé, mas não deu certo, mas já que era a lei do caminho do Piabiru, né, trazer ela aqui já para apresentar a vocês, a gente está tentando correr para que ela seja votada até dia 9 de junho na Expo Paraná, lá em Curitiba. A parte do diagnóstico, aí vem aquela questão dos trechos de 200 quilômetros por região. Então, fazer o sombreamento pelas regiões turísticas do estado e no raio de 200 quilômetros, né, trabalhando aí na metodologia do turismo, que é sempre 200 quilômetros que as pessoas saem de carro e voltam, e aí pensando no multimodal, né, não só a caminhada, a questão dos históricos, delimitação da trilha, infraestrutura e superestrutura, modalidade e capacidade de carga, a parte de estruturação e qualificação com emenda, sinalização, qualificação com o SEBRAE envolvido, inclusão de unidades de conservação e outros processos, e a parte de promoção e fomento, que vem aí com o desenvolvimento de mapas, materiais, e aí eu acho que ele desenquadrou todo no processo. Então, para finalizar e tentar não extrapolar demais meu tempo, desculpe aí, o Caminhos do Piabiru, ele realmente ele é um desafio muito grande nesse processo, e aqui algumas das imagens aí que vêm do litoral do Paraná e que vão consolidar e conciliar dentro do processo com outras rotas, como a Grande Reserva da Mata Atlântica. É isso. Obrigado. Nossa, maravilhoso, André Gueto, ver como que o estado do Paraná já está enxergando, né, as trilhas de longo curso. Né, maravilhoso a gente ver uma trilha nacional que vai conectar outras trilhas nacionais e trilhas internacionais. Né? Então, o Caminho do Piabiru tem uma responsabilidade muito grande aí, né? Não só no Brasil, mas toda a América do Sul. Né? E agora a gente vai, então, para o nosso território Mantiqueira, né? Chamar o Hugo para falar aqui para a gente um pouquinho como que é a trilha nacional, né? A Transmantiqueira, né? Uma trilha, então, que tem uma pegada só, né? Que é diferencial das outras trilhas nacionais, que são uma composição de várias pegadas. A Transmantiqueira é uma pegada só, né? Então tem uma governança distinta, né? E aí, Hugo, fala para a gente um pouquinho aí por que a Transmantiqueira, né? Por que a Transmantiqueira chegou, né? E quais os resultados que a gente já tem aí e o que vem pela frente? Boa tarde, pessoal. Pedir para colocar a apresentação a outra, por favor. Vou descer. Vamos lá, vamos começar. O Milton já falou sobre isso ontem, mas só para fazer um review, para quem não participou. A trilha Transmantiqueira é uma trilha nacional e é a primeira trilha nacional reconhecida por uma portaria. Então, a única trilha reconhecida por uma portaria
hoje no sistema é a Transmantiqueira, né? Ela cruza a Serra da Mantiqueira por 1.200 quilômetros, interliga mais de 30 unidades de conservação, mais de 40 municípios em 3 estados, os estados mais populosos do nosso Brasil. Pessoal, eu sou uma pessoa muito visual, então eu pensei, vou botar algumas fotos para as pessoas entenderem o que é a Mantiqueira. Mas eu resolvi trazer um vídeo para vocês, acho o vídeo bem bacana, e vocês precisam entender, olhando, o que a gente precisa conservar. É um terreno muito frágil, né? Então, acho que esse vídeo vai falar um pouquinho disso. Projeto Trilha Transmantiqueira, eu acredito que todos que estão envolvidos com uma trilha de longo curso no Brasil hoje também esperam isso, né? Que são suas comunidades mais valorizadas, seus territórios mais preservados, uma visitação, um fluxo turístico mais ordenado, a conscientização das pessoas, as boas práticas para com o meio ambiente, bom, sustentável, acessível e preservado para todo mundo. A gente depende muito dessa serra, assim, ela nos oferece tanto e eu acho que o que a gente pode fazer por ela ainda está sendo construído. Então, eu acredito que a trilha Transmantiqueira ela pode fomentar boas práticas, práticas sustentáveis, para que a gente continue tendo tanta abundância e vivendo num lugar tão especial que é o que a gente vive. Pessoas, culturas, desenvolver o território e preservar o meio ambiente fazem parte do ciclo virtuoso almejado nos resultados da implementação da trilha Transmantiqueira. O projeto é de todos nós. Por sorte, encontramos sempre alguns voluntários dispostos a arregaçar as mangas e colaborarem para a implementação da trilha. Pessoal, esse vídeo ficou bonito. Quem fez foi o nosso amigo Samuel, do Turão de Montanha, né? Agradecer a ele bastante. Vocês viram que é um ambiente muito precioso, né? Um ambiente que realmente precisa ser preservado. É um pouquinho do sentimento de Bento McKay, o Pedro já falou isso. Ele fez a caminhada dos Apalaches e falou assim, cara, aqui vive a maioria da população americana. Daqui a pouco vai ser cortado por leão, monocultura de soja, né? Vai virar estrada, pasto. Então, o nosso sentimento aqui também, realmente, a gente tem uma metrópole muito grande, que é São Paulo, né? Uma megalópolis aí do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, BH. É uma pressão muito grande nesse território. A trilha ela começa ou acaba na cidade de São Paulo, capital. Em São Paulo não é a Mantiqueira, mas a gente pensou em esticar até São Paulo, por quê? Vive ali, acho que, Milton, quantos habitantes ali na região metropolitana? Oi? 9 milhões. 25 milhões? Nossa. 25 milhões, né? Que vão ter acesso a pé. Para chegar na Mantiqueira, chegar lá em Conceição de Bitipoca ou em Tumirim. E a trilha, ela também está bem pertinho do aeroporto de Guarulhos, isso. Pessoal internacional e outros estados vai até Guarulhos, pega um carro de aplicativo e chega na trilha em 10 minutos. Então, por isso que a gente esticou até São Paulo. Efetivamente começa em Extremo, na Mantiqueira, e tem esses 2 ramais. É um pouquinho aqui do que eu falei, né? A densidade populacional nessa região é muito grande. Então, o impacto sobre esse ambiente muito sensível é muito grande. Então, a gente tem que realmente implantar essa trilha, desenvolver esse território de forma sustentável. A gente na associação, a gente está brigando muito, porque quase tudo agora é propriedade privada, né? Eu não estou falando da questão da Serra Fina, eu estou falando de outras propriedades que não tem trilha
implantada, onde a gente precisa implantar, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com isso, né? Então, antes que tudo isso vire murado, cercado, a gente tem que implementar essa trilha. Nossos objetivos, né? Falar um pouquinho disso. Né? Como já foi falado, a Matriz Longo Curso é um corredor ecológico, né? Por quê? Porque os animais passam por esse corredor ecológico. Os animais passam fazendo dispersão de semente. E com isso melhora a qualidade florestal, melhora a qualidade ambiental. E quem sabe no futuro a gente faz um mega transect. O transect é uma área de estudos ecológicos, né? O maior mega transect do mundo é a Appalachian Trail. E eles verificaram em 20 anos de estudo que a implantação da trilha melhorou a qualidade ambiental não só das comunidades que ficam perto da trilha, e sim a qualidade ambiental em toda a costa oeste americana. É meio batida, mas tem que frisar nisso, né? Porque as trilhas são catalisadores de emprego e renda. Porque a gente não der emprego e renda para as pessoas que estão lá, essas pessoas vão para a cidade, né? Vão deixar aquele território vazio, né? E vão viabilizar as grandes cidades. Então a gente tem que realmente deixar a população tradicional onde eles nasceram. A gente quer que a trilha da Mantiqueira seja o maior aparelho de recreação com grande potencial turístico, né, da Mantiqueira. A gente tem, né, a gente quer ordenar o fluxo de visitação de alguns cumes que são muito visitados. A gente precisa espalhar esse fluxo, porque hoje ele é concentrado, né? Então, a gente abrindo 1.200 km de trilha, abrindo não, né, sinalizando e manejando 1.200 km de trilha, porque as trilhas já são abertas, né, a gente consegue diluir esse fluxo que hoje é concentrado em alguns cumes. Com isso, a gente faz a diluição da sobrecarga e o ordenamento também dos acampamentos. Acho que isso a sinalização, acho que é um mito que já está caindo, mas quando a gente começou a Transmantiqueira, a gente foi um evento, a gente foi chamado de pichador. Eles são pichadores, vocês vão acabar com o montanhismo tradicional do Brasil. Né? Tá bom, beleza. Né? Mas a sinalização nada mais é um instrumento de manejo. Ele induz os visitantes a percorrer, né, trechos de mobilização cênica. Eu vou por aqui ou por aqui? Não, aqui está falando para aqui, porque alguém já fez, alguém sabe que tem que ser para cá, né? Ali pode ter uma orquídea que só existe ali, né? Então, com menor impacto ambiental também. E minimiza também a abertura de atalhos. O Pedro ele fez um trabalho no Parque Nacional da Tijuca, sinalizando o Parque Nacional. Porque lá parecia um ninho de rato, tanto de atalho que tinha, hoje não tem mais. Por quê? Você sinalizou, o fluxo foi seguindo a sinalização. E é claro, pode salvar a vida. A gente, infelizmente, há uns 3 anos atrás, infelizmente, um francês morreu lá tentando chegar no Marins. Né? Ele foi subir, ele era um corredor de montanha, ele não era montanhista, ele subiu só com um shortinho, camiseta, ele tinha um celular de GPS, um relógio de GPS, subiu, parou, entrou à frente fria, morreu. Ele foi achado uns 4 dias depois, não me lembro, a 17, a 10 metros de um pasto. Entrou na frente fria, abaixo de 0 grau, morreu. Só acharam o corpo por causa do cheiro. A gente também está trazendo ações de cuidado, a gente quer fazer o manejo das trilhas, né? A gente quer fazer a mitigação dos próprios impactos da visitação da Transmantiqueira. Já foi mostrado isso, cara. A gente tem uma massa de mão de obra voluntária muito grande. Acabou a sinalização, qual é o próximo passo? Vamos reflorestar, né? É o próximo passo. Essa massa também faz a limpeza, fechamento de atalho, poda, manutenção em geral. Uma coisa importante da sinalização. A sinalização tem que ser pintada também. Tem também. Por quê? É ali que você traz o voluntário. É ali que o voluntário vai sujar a mão de tinta. É ali que ele vai pegar o pertencimento.
Porque se só for a associação botando placas, alguma coisa assim, e aí o voluntário lá na ponta? Então, essa sinalização pintada tem que ser mão de obra voluntária, porque é ali que o cara vai se sentir parte da trilha e é ali que ele vai começar a também ajudar, né, em outras ações. A gente também está tentando catalisar alguns projetos, recursos, né? A gente ainda não conseguiu. Rafael ajudou a gente aqui há uns 2 anos atrás, né, Rafael? A gente não conseguiu lá na Petrobras, a gente está indo na batalha ainda. E a gente também quer promover a sinergia das ações entre vocês. Né? Foi falado aqui do Mosaico Carioca. Na Trilha Transcarioca, a gente também gostaria de estar mais junto no Mosaico Mantiqueira. Eles também com uma instância de governança, né, da Trilha Transmantiqueira. E educação ambiental. A gente precisa fazer educação ambiental em todos os eventos, nos nossos materiais, em escolas. E uma coisa que talvez não seja comum nas outras trilhas do Brasil, na Transmantiqueira, principalmente em trilhas, nos cumes, precisa levar o chute-tube. O que é chute-tube? Chute-tube é um pote. Não ri, por favor. É um pote, tem um saquinho e cal. Você está sentindo assim, uma barriga, uma pressão assim, você vai, faz no saquinho, bota cal, porque o cal tira a umidade, dá o lacinho e fecha e bota no pote. E você leva para casa. Aí você vai ter que dar o descarte correto. Por que isso? Cara, se você faz isso na montanha a 2.000 metros de altitude, a Pedra da Mina é o 4º ponto mais alto, é onde passa a Transmantiqueira. O que vai acontecer? Menos de 0 grau, vai congelar, né? Aí no dia seguinte vai esquentar um pouquinho, vai começar a sair aquele churume, de novo, à noite vai congelar e assim por diante. Aquilo vai ficar uma eternidade lá. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso. E se não for por nada disso, é pela água. A gente teve uma crise hídrica muito grande no Sudeste, há uns anos atrás, né? Então a gente tem que preservar a Mantiqueira porque é o maior manancial de água dessa região gigante, metropolitana. Também 1/3 da população brasileira vive aqui, nessa região. Obrigado, tá, pessoal? Pessoal, primeiro, Hugo, valeu, obrigado pela apresentação. E sempre lembrando, né, o caráter de conservação que essas trilhas têm, né? Principalmente a Transmantiqueira, que está numa posição privilegiada ali dentro de grandes metrópoles ali, né? Desde Rio, São Paulo, Minas. Então, ela tem uma função social, né, absurda, né? Eu também me orgulho de ser voluntário também na Trilha Transmantiqueira. Né? Onde eu estou em casa. E, pessoal, vamos abrir agora, a gente já está com um tempo avançado, vamos abrir para 2 perguntinhas. O colega fez lá. Hugo, ajuda por gentileza. Rafael é companheiro nosso já há um tempo, né, Rafa? Se afastou, mas tem que voltar, hein? Estou lá para o Espinhaço. Na verdade, eu sou voluntário, Rafael, sou voluntário da Transmantiqueira. Realmente, nos últimos anos, estou mais agora na Transespinhaço. E esse congresso tem me provocado aqui uma reflexão. Ontem eu comecei até a conversar isso com o Pedro e eu acho que a partir do exemplo aqui do Caminho do Piabiru, acho interessante trazer, porque se falou muito nas outras mesas das instâncias de governança e a gente não tem falado de uma instância muito importante como na esfera federal o IFAM, o Ministério da Cultura, né? Em Minas Gerais a gente tem o IEFA, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, e cada município pode ter aí o seu próprio organismo de proteção. Né? Então, quando é no Piabiru, mas vários outros caminhos são caminhos históricos. Então, você tem um instrumento de tombamento, o instrumento de tutela mais antigo é de 37, né? Então ele é efetivo na proteção. Lá em Nova Lima, que é um município na região metropolitana de Belo Horizonte, recentemente o município conseguiu fazer o tombamento de todas as trilhas, porque lá é muito mountain bike e, ao mesmo tempo, uma região berço da mineração. Então, a partir desse tombamento, onde a mineração essas trilhas, né, passam nessa área de expansão da mina, eles estão abrir um canal de diálogo, então elas começou a negociar. Né? Nós vamos tampar essa trilha, mas não vamos criar uma alternativa.
Então, e você tem um tombamento, mas você tem outras, né? A paisagem cultural, a gente está falando de conectividade de paisagens, é um título, inclusive, que tem chancela da Unesco. Então, é mais uma entidade que pode vir para esse sistema, né? Então, não sei, queria escutar de vocês, por que não, se já houve esse movimento, por que a gente por que o Ministério da Cultura não está aqui, o IFAM, a FUNAI, já que a gente fala de trilhas, de caminhos, né, indígenas. Então, eu acho que está faltando, né, essa pegada e tratar as trilhas como paisagem cultural, como caminhos históricos, passa em sítios históricos, sítios arqueológicos. Então, isso que eu, nesses dias assistindo, fiquei bem provocado. Posso fazer um... Eu só queria, acho que o Pedro também quer comentar sobre isso, Rafael. Acho que é importante que você colocou. No Paraná, assim, como eu falei, nós temos um problema do tamanho da perna, né, do tamanho do braço. Então, nós estamos tentando juntar todos os atores possíveis. Eu brinquei com o Getúlio aqui quando eu falei, mas, por exemplo, domingo agora nós começamos com a Semana do Meio Ambiente. Então, domingo nós temos uma ação lá no Pico Paraná, na região metropolitana de Curitiba, para manutenção de trilha. Nós estamos entregando mais de 2.000 metros de corda, né, para poder fazer toda a substituição das cordas lá do Pico Paraná. Nós estamos tentando, nessa questão, até um desafio aqui para o ICMBio, pensar no âmbito federal, junto com o Ministério do Meio Ambiente e outros estados aqui, Goiás, né, o Fabrício, nós lançamos aí uma discussão, porque nós tivemos não é uma invasão, não tem como dizer isso. Eles colocaram lá os indígenas fizeram uma reintegração de posse, né, que eles entendem de direito, da Floresta Estadual Metropolitana, que é uma unidade de conservação estadual de uso sustentável no Paraná. Nós, ao invés de ficarmos brigando na justiça com eles, nós fomos sentar com eles para que eles assumissem a gestão da unidade de conservação dentro do que está previsto no SNUC, naquele artigo de gestão compartilhada. Eles têm uma ONG, eles têm o Instituto Ângelo Cretan, e estamos desenhando isso junto. A várias mãos. Vai dar certo? Não sei, mas eu tenho que tentar. E aí eu estou preservando a história, estou preservando direitos, eu estou fomentando alternativas. Assim, eu acho que aqui, cada um aqui pode julgar, mas eu acho que assim, são várias tentativas que estão sendo realizadas com as unidades. E o IFAM e a cultura é a mesma coisa. Hoje, lá, a secretaria, nós somos, né, a Paranaturismo é um dos braços, o Instituto Água e Terra, que é o órgão ambiental das unidades de conservação, é um dos braços da secretaria, e eu, além de estar vinculado com esses dois, hoje eu sou conselheiro do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná. Então, a gente tem um diálogo bem abrangente nesse processo de discussão com os tombos, porque todos os tombos pegam praticamente as grandes áreas de unidades de conservação do Estado do Paraná, principalmente Scarpa Devoniana, Serra da Esperança, a APA de Guaraqueçaba, Guaratuba, que é um grande mosaico. Então, assim, tem vários tombamentos ali em cima. Então, a gente está buscando. Não é fácil, essa questão da governança que o Hugo fala ali, e todo mundo coloca, que é trazer todos esses atores para a mesa, né? Então, é bem difícil, mas com certeza tem que vir. Muito rapidamente, você tem toda a razão. O tamanho da perna é pequeno, a diretoria é pequena, há uma lista de prioridades, não fazer tudo de uma vez. Se não tem trilha implementada, não adianta proteger o que não está implementado. O primeiro passo é implementar. Tem uma diretoria jurídica, nosso diretor está aqui. Um dos objetivos de médio e longo prazo é aperfeiçoar a legislação de modo a que a gente tenha alguma medida de proteção nacional aplicada a todas as trilhas da rede. No âmbito da diretoria está sendo pensada aqui uma minuta de Carta dos Goiáses, que vai ser apresentada para vocês para apreciação e eventual aprovação em moção. Um dos itens dessa Carta dos Goiáses solicita aos ministérios que aperfeiçoem a legislação no sentido de prover proteção definitiva às trilhas de longo curso oficialmente reconhecidas. Não vou me estender mais por falta de tempo, mas acho que está encaminhado de forma sistêmica, que é o objetivo da rede. Em vez de ter cada município brigando, resolver de forma sistêmica, assim como é o pertencimento que a gente busca, que é um pertencimento sistêmico. Obrigado. Obrigado. Pessoal, ótimo, mais uma pergunta. Alguém que levantou a mão? Pode ser. Vai lá.
Tudo bem? Sou o Matheus, do Minha Vida Outdoor e voluntário do Caminho dos Veadeiros. É uma pergunta bem pontual com relação à situação que está acontecendo com a Serra Fina, com a Associação da Serra Fina. E, assim, eu gostaria de saber se existe um diálogo com relação aos coordenadores, aos responsáveis pela Associação da Serra Fina, com a rede de trilhas, e também deixar uma sugestão que eu acho que é importante a gente pensar que, por mais que, como o Pedro tenha falado no primeiro dia, 1% dos caminhantes eles vão percorrer os caminhos de ponto a ponto, né? Então, talvez seja interessante que, para essas pessoas, exista uma espécie de passaporte, porque não necessariamente você, tudo bem, a gente tem uma logística muito aprimorada com relação a dias, distâncias, mas às vezes atrasa uma coisa e outra, e você chega numa unidade de conservação, talvez num período após o encerramento do público normal, normal no sentido de uso diário e tudo mais, criar essa espécie de essa espécie de passaporte para permitir digamos, uma organização e um planejamento para um percurso maior, que envolva muitas unidades de conservação e tudo mais, para que o caminhante tenha alguma liberdade, uma margem de erro com relação a isso. Obrigado. Opa, realmente é uma polêmica, né? Se botou numa saia justa. Não. Até viu que eu falei, opa, não é polêmica da Serra Fina na minha fala. Mas a gente, como Transmantiqueira, como rede, a gente tem que apoiar os proprietários. Eles estão tentando acertar, né? A gente confia no que eles estão tentando. Eles podem errar, mas eles estão tentando acertar. Tem um pessoal da APA, mas eu não vou dar a palavra não. Eles fizeram um estudo lá, né, do crescente uso da Serra Fina e estava insuportável, né? O Rafa ele fez ali há uns anos atrás uma coleta de cocô, não foi, Rafa? Fez até um vídeo, né? Então estava insustentável, não poderia ser feito. Teve um incêndio, né? Fecharam a serra e tem que organizar o fluxo de visitação. Não tem jeito. O problema é que, cara, tudo tem dinheiro, né? Vai ter a portaria? Quem vai ficar na portaria? Vai ter manejo? Quem vai manejar? Quanto custa? Vai ter sinalização? Quanto custa? Os caras fizeram a conta e deu caro. Aí quem vai pagar são as pessoas que vão visitar a Serra Fina. Eu estou apostando que vai dar certo, né? Eu acho que é um modelo que está sendo construído para o Brasil. Não existe iniciativa de proprietários que se reuniram em uma associação em um local, né, parecido como se fosse uma unidade de conservação. Eles estão tocando isso. Eu quero que dê certo e quero que ano que vem venha aqui a associação, no próximo congresso, falar do resultado. O que aconteceu? Foi positivo, foi negativo? Né? O pessoal está chiando muito, é porque era de graça. Mas qual é o impacto disso, né, para a água, o impacto disso para a biodiversidade, de ser de graça, desordenado, lixo, cocô? Né? Então a gente tem que refletir realmente, torcer para dar certo e apoiar. E cobrar. Aqui vocês erraram, aqui vocês acertaram. Né? É um pouco da minha fala, eu sei que é uma fala um pouco laica, mas eu acho que a gente tem que acreditar no que eles estão fazendo. Mas sobre o diálogo, se existe esse diálogo? Total. O diálogo é total e a gente está apoiando e ajudando. Tá? Tem também o passaporte, a gente não pensou um passaporte para uma rede, mas foi uma boa ideia. Né? A gente pode fazer um passaporte meio genérico, que você vai carimbando, né, vai até uma liberdade. Eu comprei o ingresso para o dia tal. Me atrasei porque o caminho anterior foi mais longo e eu não consegui chegar. A gente está com esse diálogo. Show. A Fabi quer só complementar aqui, né, Fabiana? Isso. Queria só complementar uma questão em relação a isso que o Rafa pontuou, em relação a gente trazer outros parceiros, né, federais para esse processo. Primeiro, parabenizá-los pela apresentação. Foi bacana a gente ver que o sistema está ficando mais robusto e trazendo essas experiências estaduais já, né? Então, assim, vocês estão se organizando no âmbito dos estados, né? Isso é bem bacana. E daqui a pouco a gente tem essa organização em nível federal. Bom, o Pedro deu aquela puxada, né, no tapete da gente no início da sua fala, né, tipo, o poder público só papel, normatiza, mas não faz nada. Mas, assim, eu acho que também um dos nossos papéis
um dos nossos papéis também é articular essas instâncias. Eu acho que o sistema está ficando mais robusto. Talvez agora seja a hora da gente juntar esses outros parceiros. E o poder público federal, ele, né, nesse sentido, ele tem esse papel importante, né, de articular importantes atores. Então, o IPHAN está dentro do Ministério do Turismo. Acho que agora, né, com esse encontro, com esse congresso, a gente ganha mais força para puxar esses parceiros para dentro. A Unesco, a gente tem parceria com a Unesco. Então, assim, a gente consegue também, né, trazer esses parceiros importantes, né, para esse processo. Então, a gente se coloca à disposição aí para trazer esses outros entes aí para essa parceria. Perfeito. Obrigado, Fabiana. Um congresso cheio de perguntas que eu acho que as respostas elas começam aqui, mas elas não terminam nunca, né? Elas são dadas ao longo do tempo, né? Mas excelentes as provocações, pessoal. A gente está com um tempo bem adiantado, mas a gente ainda tem os deverzinhos de casa antes de terminar essa mesa aqui, né? Primeiramente, antes de qualquer coisa, só para não esquecer, lembrar para vocês, pessoal, que o evento de domingo, as inscrições estão lá onde a gente fez o credenciamento, né? Onde cada um de nós fez o credenciamento, fazer a inscrição lá para a atividade ao ar livre de domingo, né? E agora eu gostaria de chamar aqui nós vamos dar algumas lembranças aqui para os membros da mesa aqui, né, nossos palestrantes, né, em nome da Goiás Turismo, né, e também um kit da Decathlon, também que está apoiando o evento, então para a gente é uma alegria. E agora vamos aproveitar a presença aqui do nosso presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, para a gente poder fazer essa entrega. Cadê o retratista? Tá lá, tá. Pessoal, feliz de ter dado tudo certo até aqui. Inclusive a palestra do Pedro, que falou que estava trocado, não estava, você viu, Pedro, que era a palestra certa, o pessoal lá não dá ponto sem nó. Né? E, pessoal, por fim, antes da gente entrar na nossa próxima palestra agora, que é do Alasca à Patagônia, uma trilha como coluna estruturante da rede pan-americana de trilhas, que esse é um desdobramento lindo da rede, chamar aqui o Ivan Amaral, diretor da Rede Brasileira de Trilha, né, para a gente, uma referência aqui. Ivan, vai presentear aqui algumas trilhas, né? Não quer falar alguma coisa antes? Atenção, atenção, senhoras e senhores. É com imenso prazer que vamos sortear uma viagem para o Caribe. Pessoal, vamos lá. A gente aqui da rede, a gente conseguiu aqui humildemente juntar aqui dar um presente para algumas trilhas. Eu sei que nem todas serão contempladas, mas paciência, a perna é curta. Então eu vou citar aqui algumas trilhas
a gente tem uma plaqueta que a gente usa de identificação. Tá. Então é o seguinte, é uma placa, tá? Para os participantes, né, dos que integram a Trilha Oiapoque até a Barra do Chuí. Então tem alguns integrantes aqui, eu vou ler, e quem estiver presente, por favor, se manifeste. Então a gente tem aqui o Caminho de Mambucaba, que eu acho que não está aqui. Não, tem o César. Por favor, vem aqui e já entra aqui concorrendo a uma viagem para o Caribe. Tá? Faz a foto. Cadê o retratista oficial? O Ivo pode ser também o retratista oficial. Cadê a Duda? A Duda pode ser a retratista oficial. E ele também vai levar o segundo prêmio da noite, a volta da Ilha Grande. Aê! Concorre 2 vezes e paga 2 vezes. Da Rota de Darwin, quem está aqui representando a Rota de Darwin? Quem? Amanda? Quem está? Manuela? A Manuela, por favor. Aê, Manuela, foi presenteada. Também concorre à viagem. Tá? Para a retratista ali, por favor. Por favor. A Trilha Grande Reserva da Mata Atlântica. Estava aqui. Lá em cima? Por favor, queira se aproximar. Mais um contemplado. Ok. Pose para a retratista oficial. Trilha de Itapema. Alguém? Dole 1, dole 2. Parna 7 cidades. Ilha de Marajó. Trilha Transmantiqueira. Ô, mocinho. Trilha Transmantiqueira. Por favor. Olha, irmão. Tamo junto. Esse cara aqui, a gente briga pra caramba, mas a gente se ama, né? Rota Guarumã. Algum representante? Ok. Parabéns, foi contemplado. Valeu, irmão. Tudo de bom para você. Ali pose um sorriso bem bonito para a retratista oficial. E da Amazônia Atlântica, dole 1, dole 2. Mais um contemplado. E que são trilhas conectadas. Exatamente. Obrigado, Temos aqui a Transcabo Frio. Quem representa a trilha Transcabo Frio é a Manu. Manu, por favor. Parabéns. Fica à vontade, a casa é sua. Enquanto isso, o representante da Ilha de Marajó, por favor, se estiver presente. E do Parna 7 cidades? Alguém? Mas a gente vai lá atrás dele, nós vamos atrás dele. Trilha de Itapema. Algum representante? E Caminhos da Serra do Mar. Pessoal do Parnaso, alguém? Por favor, quero se apresentar. Você agora, oficialmente, faz parte da rede brasileira da Trilha Oiapoque à Barra do Chuí. Com isso, lhe dá direito a caminhar muitos e muitos quilômetros. Olha aí, irmão, tudo de bom. Pausa para retratista. Caminho dos Morros de Porto Alegre. Caminhos do Morro de Porto Alegre, não. Ok. E a trilha Trans-Saquarema. Quem é o representante? Aqui. Por favor.
Contemplado. Você é o mais novo integrante do grupo. Parabéns. Você também, parabéns, companheiro. Uma foto, por favor. Sorriso lindo, maravilhoso. E o caminho das Ararunas? Presente? Ah, ok. Parabéns, companheiro. Parabéns, tudo de bom. Aqui. Aê, valeu, irmão. Tudo de bom. E o caminho das Araucárias? Algum representante do caminho das Araucárias? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok. Espera aí, vamos lá. Tem a trilha de Itaúnas. O Gustavo estava aqui. Por enquanto não. O Gustavo não está aqui. E a travessia da APA de Macaé de Cima tem o Vicente. O Vicente estava presente aqui. Ah, por favor, mais um integrante. Parabéns, Vicente. Foi contemplado. Parabéns. Tudo de bom. Esse é um grande guerreiro, grande guerreiro. Trilha de Itaúnas. Ah, preciso de um representante da trilha. O mais novo membro do clube, a trilha Transcarioca. Algum representante, por favor? Esse é o calouro da noite. Calouro da noite. Aqui, por favor. Bem-vindo ao clube. Por favor. Ali para retratista oficial. Senhores, nós temos essas aqui por enquanto. Você é de 7 cidades? 7 cidades, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Um momento. Segura aqui, deixa aqui por gentileza, por favor. 7 cidades, aqui. E o par nas 7 cidades aparece para ser contemplado finalmente. Parabéns, campeão. Bem-vindo. Por enquanto, nós temos essas. Como eu falei, não dá para contemplar todo mundo. Infelizmente, a perna é pequena. Mas a gente, aos poucos, vai chegando lá. Tá? Essas trilhas, os representantes que não estão aqui, a gente vai atrás deles. Tá bom? Eu não sei se eu falei caminho da Baleia Franca. Falei? Acho que sim. Da Baleia Franca. Tem representante? Por favor. Por favor. Bem-vindo ao clube. Aqui é o clube de vantagem. Você tem direito a caminhar muito, trabalhar muito, sonhar muito. Parabéns. Isso aí, parabéns. Parnaubajara, eu falei? Parnaubajara, tem alguém? Ok. Preciso me recolher. Bom, pessoal, parabéns aí aos que foram contemplados. Falar duas coisas. A primeira, isso não é souvenir, não. Isso é sinalização. É para botar na trilha, não é em casa, no escritório, não, tá? Exato. Tá claro isso? Tá todo mundo com o nome e CPF aqui? Não é para ficar em casa na parede, não. Isso é para trilha. Não é não, Ivan? E a segunda coisa, antes da gente chamar a próxima mesa, que é rápida também, lembrando, amanhã a gente vai fazer um varal com a luz do pôr do sol do Planalto Central, que é espetacular, com todas as camisas da rede. Todas as camisas com pegadas pretas e amarelas, por favor, tragam amanhã. Todas as que forem, você tem 5 modelos do Caminho dos Veadeiros, traz os 5 modelos. Tá? Agora, 2 iguais não vale, não. A gente vai fazer um varal e vai tirar uma fotografia. Então, traga amanhã, por favor. Dá para Amanda, que depois ela vai vender tudo lá na Feira de São Cristóvão. Tá?